Olá, eu sou a Andréia Botelho, sou mais uma dos trabalhadores do Instituto de Luz, Apometria de Luz, aqui da cidade de Uberlândia. Eu estive aqui em um outro vídeo, onde eu trazia para uma reflexão algumas estratégias de enfrentamento pelo momento que estamos passando, atravessando aí devido à pandemia do Covid-19. E algumas estratégias de enfrentamento para o isolamento social, né? Isso que a pandemia tem nos obrigado a ficarmos mais isolados, afastados de pessoas que amamos, que é tão difícil. E agora, hoje, eu trago novamente esse tema, porém num outro formato, porque eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Compartilhar com vocês as estratégias que eu utilizei. No último dia 10 de junho, fui testada positivo para o Covid. Algo inesperado, porque eu não tinha sintomas. Eu fiz o teste aleatoriamente, porque eu tinha certeza que era negativo. Eu queria confirmar, porque eu gostaria muito de visitar meus pais, que moram numa cidade aqui próximo. Tem 4 meses que eu não os vejo e a saudade é grande, né? Imagino que a maioria de vocês que está aí me ouvindo esteja passando por essa dificuldade, afastado, sem ver alguém que ama por esse tempo todo. Então, eu queria ter certeza de que eu não colocaria eles em risco e fiz o teste, na certeza também de que seria negativo. E tive a ingrata surpresa e testei positivo. E aí? E agora? O que fazer? Eu tive que, então, buscar as estratégias, tudo aquilo que eu tenho como teoria, aquilo que a psicologia me ensinou, aquilo que eu aciono com os meus pacientes. E aí chegou o momento de colocar em prática comigo mesmo. Confesso a vocês que num primeiro momento da notícia, eu fiquei bastante apreensiva, fiquei em choque mesmo, porque não esperava e senti um medo muito grande, uma insegurança muito grande. O medo mais em relação aos meus filhos, o meu marido, as pessoas com que eu tive contato sem saber que estava positivo. Isso gera um sentimento de culpa muito grande em nós. Se você já passou por essa experiência, você sabe do que eu estou dizendo. A gente, mesmo sabendo que não seria possível, se eu tivesse consciência de que estaria positivo, lógico, não estaria em contato com essas pessoas, seria muita irresponsabilidade. Mas a partir do momento que você não apresenta nenhum sintoma, como você pode saber? Né? Então, muitas pessoas acontece isso, elas não têm os sintomas e estão transmitindo o vírus sem saber. E essa foi a minha maior preocupação no momento em que eu recebi o exame. Eu estava no meu local de trabalho, lá no hospital, e eu tive que ter bastante controle emocional, porque pelos seguintes motivos. Primeiro, porque não adianta a gente desesperar, não é? Descabelar, ficar feito louca, isso não nos auxilia em momento nenhum de dificuldades. Tá aí uma dica, né, que a gente pode estar utilizando para qualquer situação de dificuldade, de desconforto. Não vai me ajudar a eu entrar em pânico e eu perder meu controle. Segundo motivo é porque eu estava no meu local de trabalho, eu sou psicóloga hospitalar e eu estava fazendo há algum tempo com os colaboradores do hospital
grupos terapêuticos de apoio pelo momento vivenciado. Alguns colaboradores estavam apresentando níveis altos de ansiedade, então a gente estava ali tendo alguns encontros terapêuticos com esses colaboradores. Imaginem só eles me verem perdendo totalmente o controle. Eu perderia ali a referência terapêutica que eles têm comigo, o vínculo terapêutico. Então eu respirei fundo e mantive o controle. Não neguei o que eu estava sentindo. Não negue o que você esteja sentindo. Entre em contato com suas emoções e com seus sentimentos. Só assim você consegue buscar uma forma de enfrentar, de apaziguar, de amenizar. Então eu olhei para mim, eu olhei para os meus sentimentos e eu identifiquei, era muito medo. Medo do que poderia acontecer comigo e, como eu disse, medo do que poderia acontecer com quem eu tive contato durante o tempo que eu estava contaminada e não sabia. Ok, fui medicada, fiz alguns exames, estava tudo ok, sem sintomas respiratórios, 14 dias de atestado e vim embora para casa. E no caminho do hospital até aqui em casa, eu me permitia entrar mais em contato ainda com as minhas emoções. Eu chorei, eu tentei, num primeiro momento, planejar como seria esse isolamento dentro da minha casa, como que eu faria, onde eu ficaria. Mas assim, eu estava bastante confusa naquele momento, eu não consegui. Ou seja, em momentos de um estresse elevado, a gente não consegue muito fazer os planejamentos. Às vezes a gente precisa esperar a poeira baixar para que a gente consiga se organizar mentalmente e buscar as estratégias necessárias. Eu costumo dizer que imaginem um furacão. O furacão, aonde ele encosta, as laterais dele, ele vai levando tudo, ele destrói tudo. Mas o centro do furacão é extremamente calmo. É muito tranquilo. E é para lá que a gente precisa ir. Só que num momento num primeiro momento da notícia, de um fato ocorrido, você tá ali, circulando nas laterais do furacão. Você não consegue, num primeiro momento, você não consegue essa centralidade para poder estar organizando as coisas. Precisa de um tempo para você entender a direção do centro do furacão e ali você ficar até que tudo se acalme e você consiga se organizar mentalmente. Então eu vim para casa. Foi bem um estranhamento assim do que estava acontecendo e aos poucos eu fui tentando me planejar para esses 14 dias que eu teria pela frente aí de isolamento dentro de casa, um isolamento maior do que esse que a gente já está fazendo por algum tempo. Então eu planejei que eu ia ler alguns livros que estavam pendentes, eu ia ler, eu ia estudar. Então me organizei nesse sentido, falei, vai ter muita coisa para fazer, vou ficar bastante ocupada, vai ser tranquilo esses dias, porque eu vou estar me ocupando de coisas que eu gosto de fazer. Só que não aconteceu da forma que eu planejava. Porque eu tive sintomas leves, mas foram sintomas que incomodaram bastante. Eu tive uma dor de cabeça constante, ela não passava por nada. E aquilo me impedia de estar fazendo o que eu tinha planejado, que era ler, estudar. E até para ouvir algum áudio, aquilo incomodava, é uma sensação... É uma dor de cabeça diferente, a cabeça parece que tá grande, tá oca, ela fica dolorida, os olhos doem. Então, eu não consegui utilizar a estratégia que eu tinha planejado para passar meus dias de isolamento. E aí, como faz?
Bom, se aquela estratégia não foi possível, eu preciso buscar outra. Eu precisava buscar outra estratégia para fazer os meus dias um pouco mais confortáveis. 14 dias, a gente fala, não, passa rápido, né? Isso já vai passar rapidinho. Mas quando você está vivenciando a situação, é bem diferente. Aquilo dura uma eternidade. Então, a primeira estratégia que eu fiz foi o seguinte: um dia por vez. Porque se eu imaginava, nossa, ainda tenho mais 10 dias pela frente para ficar sozinha, para ficar mais isolada no meu quarto, saía muito pouco do quarto, aquilo fica difícil, né? É a mesma coisa da pessoa dizer o seguinte: nossa, preciso emagrecer 30 quilos. Nossa, é muita coisa, eu acho que eu não consigo. Poxa, mas em quanto tempo você quer perder esses 30 quilos? Não, mas planejo em uns 10 meses, ok. Então vamos dividir 30 quilos por 10 meses, vamos dividir 30 quilos por dia, né? Em 10 meses. Quanto eu preciso perder por dia? E você vai ver que é possível acontecer. Então, quando eu fragmento a situação, o período, ele fica mais suportável. E foi isso que eu fiz. Então, um dia por vez. Então, eu acordava, se eu estava melhor, eu ficava tentando me interagir algumas coisas. Se eu não estava muito bem, ok, eu ficava quietinha. E somente aquele dia foi mais difícil. No dia seguinte, provável que vai ser melhor. E assim eu fui passando meus dias. Uma coisa bacana que eu acho que eu intensifiquei, eu já estava fazendo, mas aí eu busquei fazer todos os dias, foi meditação. Me ajudou muito, me tranquilizava, me trazia uma sensação de paz, eu ficava mais tranquila, eu ficava mais serena, mais fortalecida. Eu recebi o carinho da minha família, todos sempre atentos, preocupados, e dos amigos, algumas pessoas, alguns amigos mandavam alguma coisa para eu comer, foi muito bom. Então eu busquei me nutrir também daquilo que estava sendo oferecido, né? Eu tinha meu marido sempre do meu lado. Ele não quis fazer o isolamento, ele não quis me deixar sozinha, então eu tive a companhia dele. Meus filhos ficaram mais afastados, mas eu sabia que estavam ali. Às vezes a gente conversava por mensagem, e então eu busquei esse contato maior e aceitei esse contato maior com os meus amigos, minha família. Era muito bom acordar e ter lá uma mensagem de uma pessoa querida: bom dia, como você está, como você passou, olha, estou aqui para o que você precisar. Esses momentos a gente precisa do outro, sim, né? O isolamento social, ele nos tira algo que é extremamente precioso para o ser humano, que é o contato, né? Nós estamos carentes, porque a gente não está podendo se abraçar, a gente não pode estar com as pessoas que a gente ama. Então, a gente tem que buscar uma forma de substituir esse carinho. Lógico que não vai ser da mesma forma, mas eu vou receber. Então, você que está me ouvindo, que conhece alguém que esteja passando por essa situação, liga para ela, manda uma mensagem, pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Faça como meus amigos, faça um caldo, manda para eles, faça uma canjica, né? Agora é junho, gostoso de comer uma canjica. Faça um agrado, faça essa pessoa perceber que você está preocupado com ela e que ela é importante para você, né? Não tem essa de não vou ligar, não quero incomodar. Às vezes a pessoa está esperando por você, ela está aguardando a sua ligação.
Entende? E se ela não puder atender ou ela não estiver disponível no momento, ela não vai te atender e você vai entender o momento dela, né? Talvez ela não esteja muito bem naquele dia. Às vezes eu acordava, via que tinha mensagens, mas a dor de cabeça era muito intensa, então eu não respondia num primeiro momento. Mas eu sabia que aquela pessoa ali tirou um tempinho dela para me mandar uma mensagem, para me perguntar como eu estava. Isso faz toda a diferença. Então você que está passando pela situação e sabe que tem pessoas se preocupando com você, pegue isso para você, se nutre desse carinho, isso te fortalece. Medite, faça orações, faça aquilo que for possível fazer. O planejado, como eu fiz, o meu planejado não foi possível. E nem por isso também vou ficar brigando comigo mesmo. Poxa, não conseguiu ler o material que estava programado para ler, não conseguiu ler o livro que estava programado para ler. Não, tá tudo ok. Em um outro momento eu vou fazer o que precisa ser feito, sem sofrimento. Agora, eu quero dividir com vocês algo muito especial que me aconteceu durante esse período. O pior dia, foi o pior dia dos sintomas, foi uma dor de cabeça assim, que eu não suportei mesmo, e eu pedi para que me levasse para o hospital, para eu tomar uma medicação na veia, para poder aliviar, porque remédio nenhum fazia passar. E no meu pior dia, eu tive a minha melhor noite, porque depois que eu voltei do hospital, então eu consegui uma noite mais tranquila de sono. Em desdobramento noturno, eu estive com amigos espirituais, que eu acredito que estiveram comigo durante todo o tempo, me auxiliando, me ajudando, né? Eu fui extremamente privilegiada, porque esses sintomas que eu tive foram leves em relação a tudo que pode acontecer às pessoas que passam por essa doença. Eu estou lá no hospital, então eu sei do que pode acontecer. Eu sei também que a maioria das pessoas vão atravessar essa doença com muita tranquilidade, assim como foi para mim. Mas eu tenho na minha crença de que eu fui muito bem amparada durante esse tempo. Amigos espirituais estiveram olhando por mim. E em desdobramento noturno eu tive um contato direto com esse vírus. Como que seria isso? Fica difícil eu explicar, porque foi algo experienciado em uma outra dimensão. Aqueles que acreditam vão entender o que eu estou dizendo, que fica difícil a gente trazer para a nossa dimensão e em palavras o que a gente vivencia em uma outra dimensão. Mas é algo do tipo assim, eu visualizei esse vírus nas minhas células e eu entendi que eu estava ignorando ele o tempo todo. Eu estava apenas passando pela doença, sentindo os efeitos, os sintomas, mas eu não tinha olhado pro vírus, pro coronavírus. Ele estava lá nas minhas células, se habitando em mim, e eu não tinha dado a mínima para ele até então. E eu tomei consciência disso nessa noite. E eu conversei com ele, e eu busquei entender o que ele queria me mostrar. O que eu precisava aprender, para passar por essa doença, e o que ele queria me dizer. E foi assim fantástico, porque eu entendi algumas coisas, fez muito sentido para mim. E o resultado disso foi que no dia seguinte eu acordei sem dor de cabeça. Eu acordei extremamente feliz, mesmo estando há 12 dias em isolamento. Eu tinha uma vontade, estou com uma vontade muito grande de viver. Eu tenho sentido
eu tenho me sentido muito feliz, muito disposta, com muita vontade de trabalhar, de fazer o que eu amo, com mais empenho ainda, de estar com a minha família de uma forma mais inteira. Eu sei que às vezes a gente não consegue mudar um comportamento de um dia para o outro, vai sendo aos poucos, mas a partir do momento que a gente toma consciência do que precisa ser feito, é meio caminho andado. E aí aos poucos você vai exercitando, você vai moldando o seu comportamento, você vai se moldando para aquilo que você tem como propósito de vida. E o coronavírus, ele me permitiu, ele me paralisou por uns dias para que eu retornasse para mim, eu entrasse em contato com a minha essência, que estava um pouco perdida. Nesse corre-corre da vida, nesse querer cuidar do outro, a gente esquece um pouco da gente, não é mesmo? E ele me permitiu isso. Eu estive em contato diretamente com a minha essência, de quem realmente eu sou, que estava lá perdida, esquecida. Nos últimos tempos, às vezes, eu me percebia irreconhecível com alguns comportamentos, com uma certa impaciência com tudo. E eu não, na minha essência, eu não sou assim. Então, você que está me ouvindo, ou passando por essa situação, ou por outra situação, pergunte, converse com essa situação, o que ela quer te ensinar, o que ela quer te mostrar. A pior tragédia que possa acontecer, ainda assim ela tem um lado positivo, ela tem algo positivo. O pior que seja o que está acontecendo, tem algo positivo a ser retirado dali. Basta que talvez a gente mude um pouco o ângulo de observação. Basta que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração aberto para sentir. Permitam-se. Não veja essa situação, essa doença do Covid ou outra situação ou outra doença como algo punitivo ou como algo não merecedor. Você está aonde deveria estar. Você está passando por algo que você deveria passar. Retire daí tudo que for positivo. Encare-se de uma forma que seja aprendizado para você. O coronavírus, o Covid-19, veio me ensinar muita coisa. Inclusive eu dei o nome dele de professor. E vou continuar aprendendo com ele por muitos e muitos tempos. Não sei até quando. Todos os dias eu retiro um aprendizado disso tudo. E agora é colocar em prática. Tomou consciência, atitude. Bom, era isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Espero que de alguma forma tenha acionado aí em vocês reflexões sobre sua vida, sobre seus comportamentos, sobre as situações que você tem vivenciado. Esse é o nosso propósito, né? Cada um na sua condição, no seu acúmulo de experiências vividas, vai se comportar de uma forma e que você aproveite todas as situações vivenciadas de forma positiva. Retire dali seus aprendizados, que assim tudo fica mais leve, o fardo fica menos pesado. Fiquem com Deus, muita luz para vocês e aos amigos frequentadores do Instituto de Luz, que tenhamos fé
que em breve a gente possa estar lá todos reunidos novamente, nos abraçando, usufruindo dos tratamentos que a casa oferece. Acompanhe a gente pelas páginas, nós temos a página Apometria de Luz no Instagram, no Facebook e um canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos às nossas palestras, às nossas reflexões. E toda terça e quinta oferecemos o passe virtual pelo Instagram, uma live às 22 horas. Esteja conosco. Um abraço.